Senhoras e senhores, nesse vídeo eu vou explicar por que os artistas deveriam pensar como crianças. Eu sempre me pego pensando sobre como eu pensava quando eu era criança, então eu cheguei num ponto muito interessante sobre isso. A maioria das crianças não sabe ler nem escrever. Um adulto, quando falamos um sobrenome, por exemplo, o sobrenome Monteiro, o adulto cria uma imagem mental da palavra Monteiro, ou seja, na mente dele, quando ele pensa na palavra Monteiro, ele visualiza as letras. Já na mente de uma criança, se falarmos Monteiro, ela não conhece as letras para ter uma imagem mental das palavras. Então, de acordo com como a palavra soa, a criança pode imaginar emoções, cores, gostos, objetos ou qualquer outra coisa que dê a sensação da palavra Monteiro. Pode parecer meio confuso, mas o que eu tento dizer é, como a criança não tem um pensamento lógico sobre as palavras, ela pensará de maneira abstrata. Eu usei esse exemplo de sobrenome, pois é uma das coisas que eu lembro que aconteceu comigo na minha infância. No jardim de infância, eu tinha uma colega que eu não me lembro o nome dela, mas o sobrenome dela era Monteiro. E quando eu ouvia isso, eu não pensava em letras, mas eu pensava na cor laranja e preta e junto disso um brinquedo quadrado, que nem esse do Toy Story que tá na tela. Mas o que isso tem a ver com artistas? Será que não ficou óbvio? Nós, artistas, sempre tentamos transformar ideias em coisas visíveis. Então, devemos pensar como crianças. Não imaginando as letras de uma palavra, mas qual é a sensação que ela traz. Eu fico realmente impressionado como o idioma ou a comunicação funciona. Por exemplo, quando falamos a palavra crocante, ela soa de maneira crocante, diferentemente de quando falamos a palavra suave. Ela soa suavemente. Isso não acontece só com essas duas palavras, mas eu quis usar essas duas de exemplo para tentar explicar isso que eu quero dizer. Agora eu queria falar sobre algo que não está no foco principal do vídeo, que é o termo afantasia. A afantasia é quando uma pessoa não consegue visualizar mentalmente suas ideias. Em pessoas que não têm essa condição, quando pedimos para ela imaginar, por exemplo, uma galinha andando de skate, ela consegue criar uma imagem mentalmente como se fosse uma IA, uma imagem criada por IA. Não literalmente. Mas já as pessoas afantasiadas, elas não conseguem imaginar mentalmente essas ideias. Então, por isso, eu não vou querer me aprofundar muito na afantasia, pois eu não vou saber explicar isso, porque eu não tenho. Graças a Deus, né? Mas caso você seja uma pessoa afantasiada e artista, responde aí nos comentários se isso te ajuda ou te atrapalha. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre é: se você é uma pessoa fantasiada, o quanto você consegue imaginar? Eu vou usar como, por exemplo, níveis. Nível 1. Você consegue imaginar uma imagem totalmente nítida, como se estivesse vendo pessoalmente? Ou você vê as coisas meio que parcialmente escurecidas ou com uma neblina, algo assim, que seria o nível 2. Ou você só imagina as cores básicas de algo? Ou o nível 3, você só imagina as linhas de algo, por exemplo, uma maçã, você só vê as linhas disso. Ou o nível 4, a própria fantasia, que você não consegue imaginar nenhuma imagem. Esse foi o vídeo. Queria passar o que eu sei sobre como funciona o pensamento, pois eu acho que é uma boa saber disso para fazer arte. Mas me corrija nos comentários se eu expliquei algo errado e até a próxima. Falou!